Energia, desejos, vontades, ganas. Ganas de conversar. And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates Bem-vindos are a open, mais I um Ganas de just Conversar. wanna feel this moment. A minha convidada de hoje chama-se Rafaela Sodré dos Santos. Chamam-lhe Sodré, chamam-lhe Rafa e é atleta profissional de futebol. Mas é muitas coisas mais. É um furacão e eu conheço há pouco tempo. Mesmo do alto dos seus 1,54 m, é um furacão. É uma força da natureza, tem uma energia incrível. E apesar de jogar futebol de 11, o futsal é o seu amor profundo. É licenciada em Educação Física, nasceu a 9 de dezembro de 1993 em Itaquera, São Paulo, e em Portugal já jogou em muitos sítios, no Pai Pires, no Amora, no Valadares, em Vila Nova de Gaia, essa bela localidade, e joga há 2 épocas no Torriense, certo? Em Torres Vedras. Nós fizemos a viagem para cá as duas juntas e corro o risco de exagerar, mas se calhar não exagero quando digo que se tivéssemos gravado a nossa conversa, tínhamos o podcast gravado. Mas não, porque depois não havia música, não havia o Rui, não havia o sorriso da Rafa, que vale a pena. Nem esse microfone bom. Nem o microfone bom, nem os fones. E pronto, e não tinha a mesma graça. Abrimos este Ganas com o Feel This Moment, do Pitbull, com a Cristina Aguilera. E vocês vão perceber porque é que a Rafa escolheu esta música quando começarem a conhecer melhor. Rafa, obrigada por teres dito que sim. E por estares aqui comigo. Já é um prazer. Viemos a conversar e foi maravilhoso. Portanto, eu normalmente começo a entrevista a falar da infância. E pronto, e apesar de tu nunca teres sido, não ser muito grande de estatura, sim, eu queria saber como é que era a Rafa pequenina. Muito Sim. Pequenina, imagino eu. Muito pequenina. Pronto, porque pequenina ainda sou e gosto de ser. Muito bem. Acho ótimo. interessante falar isso. As pessoas perguntam: e você gosta de ser baixa? Gosto. Sempre gostei. Acho que sou compacta. É tudo na sua medida. Não tem nada de mais nem nada de menos. Mas a Rafa, bem pequenininha, era muito arteira, muito divertida, muito faladora. As pessoas já sabem disso, mas eu reforço. É uma miúda que sempre foi sonhadora, lutadora. Queria fazer as suas coisas por si própria, sempre. Nunca foi dependente de muitas coisas, nem de pais, nem de mães, nem de irmãos. Mas o futebol abriu ali muitas portas logo pequenininha. Quando eu tinha meus 7 aninhos de idade, meus tios viram ali um pequeno talento para o futebol, uma certa habilidade. Eles tentaram ser jogadores, não conseguiram, infelizmente. Mas despertaram essa paixão em mim, me levando para treinos, para jogos em que eles faziam e me deixavam ali na beira do campo. Nos intervalos me deixavam entrar dentro do campo. Campo de puro barro, né? Naquela época, anos atrás, não tinha gramado, nem sintético, nem natural. Era mesmo barro, pedra. E isso despertou em mim o futebol. Depois disso, foi jogar com os meninos na rua. A minha formação foi basicamente essa, jogando com os rapazes. Não tive nenhuma formação entre meninas. Ali aos 10, 12 anos de idade, sim. Aí já tive a oportunidade de fazer um teste em uma escolinha de futebol federada, onde uma filha de um amigo do meu pai fazia, e ele pediu para que eu fosse lá fazer um teste. Passei, fui muito feliz. Infelizmente, esse clube acabou o seu projeto. E eu iniciei depois num outro projeto social com 14 anos. E a partir disso, consegui entrar. Ganhei uma bolsa na faculdade. Depois disso, entrei no futebol em si, representando a faculdade durante 4 anos, onde ela tinha algumas parcerias com clubes da cidade de São Paulo. São Paulo é muito grande, então imagina ali diversas prefeituras querendo ser representado por uma faculdade que era maioritariamente composta por atletas. Nós éramos uma faculdade referência em esporte. A maioria dos atletas que lá estavam eram bolsistas e representavam várias modalidades. Depois disso, tive a oportunidade de representar a minha maior paixão, que é o futsal. Futsal, para mim, é um amor e todo mundo sabe. Onde eu vou, eu falo e não nego. Se eu pudesse escolher hoje, eu jogaria futsal.
Mas, infelizmente, o futsal não ganha a proporção que deveria, porque é um esporte que, para mim, me encanta demais. É dinâmico, é veloz, é tudo aquilo que eu sou e que eu gosto de ser, alegre acima de tudo. E fui representar o Brasil na Colômbia, num campeonato mundial de futsal. Infelizmente, a gente perdeu, mas para mim foi uma experiência. Era nova, eu tinha 19 anos. Isso para mim, jogando entre as sêniores no futsal, minha maior paixão. Foi para mim um marco na minha carreira. Então... Depois a Rafa já tá mais crescida, né? Já tá na faculdade. Terminou a faculdade, ficou 1 ano sem jogar futebol. Depois disso, entrei ali no Juventus da Moca, que foi o clube para mim que me revelou pro futebol europeu, que eu tenho muito amor e carinho. Se as pessoas me perguntam se eu torço para algum time no Brasil, eu torço pro Juventus da Moca, que é o clube que tem... Juventus da Moca exato, é um nome ótimo. Exato. Que a Moca é porque a região chama Moca. E o Juventus é porque acho que o nome em si vem de uma referência italiana, claro, né? Que tem o Juventus da Itália, e aí ficou Juventus da Moca. E é um clube que eu tenho muito carinho, muito amor e, acima de tudo, muito respeito. Infelizmente, não tem mais futebol feminino, acabaram com o projeto, isso me deixou muito chateada na época. Eu estava aqui já, em Portugal, quando eles acabaram com o projeto. Me deixou ali um pouquinho ferida. Falou, um clube com tanto potencial para descobrir outras jogadoras, foi um clube de grandes jogadoras também. E depois disso, vim para o Paio Pires. Tive a oportunidade incrível de estar aqui. Estou aqui, como você falou, meu sítio preferido em Portugal, para quem não sabe, é o Porto, é Gaia, é aquela região do norte. Quem me dera voltar para lá para viver naquela região boa. E estou aqui hoje no Torriense sendo feliz também. E deste um salto gigante na nossa conversa. A gente Sim. já vou voltar aí, mas a eu gente queria volta perceber... com mais detalhe. Tem muito detalhe por trás disso tudo. Eu sei. Eu queria perceber como é que era, além do futebol, que eu já percebi que apareceu muito, muito, muito cedo... O que é que se brincava? Ou seja, tens 2 irmãs, brincavas com as tuas irmãs, brincava. São próximas? Somos muito próximas, a nossa idade é muito próxima. A minha mais velha tem hoje 33, eu tenho 30 e a mais nova tem 28. Então, bem juntinho. Bem juntinhas. Nós íamos para a escola juntas, né? Ali, às vezes, no recreio. No intervalo estávamos juntas, então foi muito importante. A nossa infância foi bem diferente, porque enquanto eu queria jogar futebol, elas queriam mesmo brincar de boneca, de pentear cabelo, de brincar de maquiagem. Eu gostava também, não fui uma criança que não gostava de brincar de boneca, eu gostava. Mas, maioritariamente, eu queria a brincadeira dos meninos, porque para mim era mais interessante, era mais agitada. Eu sempre fui uma criança agitada, que gostava de estar na rua. Eu sou daquela época em que o dedão... A tampa do dedão era rasgada mesmo e tinha que ir para a escola às vezes de chinelo porque não conseguia colocar o sapato, que doía muito. O joelho ralado, muitas marcas de infância, andar de bicicleta, ficar na rua até a noite. A minha mãe muitas vezes ficava com a gente na porta de casa para a gente brincar com as outras crianças. Tenho uma relação incrível com a minha mãe, mesmo de muita amizade. Nós somos mais do que mãe e filha. Passamos de um outro nível, a gente transcende esse nível. E com as minhas irmãs também, somos muito próximas e vivemos uma infância muito rica, coisa que hoje em dia eu sei que não tem. Mas a minha infância foi rica e eu, se pudesse voltar, viveria tudo exatamente como foi. Era fácil a vida nessa altura? Era muito fácil, era muito gostosa. Era? Era. Isso é muito bom de ouvir. Nossa, era delicioso. Eu tive uma infância muito rica. Rica em conteúdo mesmo, de criança que brincou, viveu a infância como tinha que ser, sem responsabilidades. Isso é, assim é que tem que ser mesmo. E além do futebol, imaginavas-te a fazer alguma coisa mais? Ou seja, aquela pergunta chata que os adultos nos fazem sempre quando somos pequenos, que é: o que é que queres ser quando fores grande? Como se há pessoas que não sabem a vida toda. Portanto, olha... Tu tinhas outros sonhos ou só o futebol é que, tipo, quando apareceu o futebol esquece o resto? Não, por acaso não. Eu, assim, na minha infância, na escola, eu tive muita atividade física. Nós tínhamos aula de educação física que era muito rica. E eu tive um professor que me inspirou na minha profissão, que também é profissional de educação física. Só que na infância eu não pensava muito nisso, no que eu queria ser ou não. Eu tinha o futebol, mas também tinha ali as coisas da escola. E esse professor incentivava a gente a tocar instrumentos também, na hora do intervalo. Então, eu tocava lata, sabe? Lata, tinta de lata. Tocava isso. Então, eu sempre tive um lado para música, pro lado da percussão. Exato, do batuque, coisa bem brasileira. Bem eu mesmo, bem eu. Maloqueira, brincalhona. E ele incentivou a gente a fazer handball também, não só futebol. Então, eu jogava handball e jogava futebol. E ele, para levar a gente para as competições, colocavam para ir, 7 meninas dentro do carro. Isso me inspirou de uma forma que eu falei, olha o que ele faz pelas alunas dele, para
incentivar o esporte ali. E eu falei, pô, eu quero ser professora de educação física também. Foi ali que surgiu para mim a educação física e que o futebol acabou ficando como um desejo, um sonho. Mas a educação física estava mais próxima. A partir do momento em que eu entrei na faculdade, eu já sabia o que eu ia fazer. Falei, eu quero ser professora de educação física. E foi assim que surgiu. Portanto, há umas inspirações grandes na tua vida. Eu como fui é que se chama baseada. a tua professora? Ai, não lembro. Não lembro porque eu era muito novinha. Eu devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos. Foi naquela fase mesmo em que ele incentivava a brincar, ser feliz. E a gente tinha competições entre escolas. E eu ficava tão impressionada com o que ele fazia que eu falava, eu quero ser assim, eu quero ser um profissional assim. E foi assim que entrei na educação física, mas o futebol teve sempre presente também. Depois do handball, não deu certo, eu fui pro futebol e continuei até hoje. O futebol é mais do que o handball, não digas a ninguém. Não, eu não conto nada. As pessoas nem sabem disso. Há bocado, quando me estavas a contar mais ou menos como é que foi o teu percurso, falaste ali de um ano em que tiveste que parar. Porquê é que tiveste que parar? Conta-nos. Nós sabemos que a vida do atleta, ela é rodeada de lesões, né? Eu, com muita sorte, e também falo isso, o meu biotipo me ajuda muito, eu tenho pouquíssimas lesões. A única lesão que me tirou realmente do futebol durante o ano foi uma entorse que eu tive no tornozelo jogando um campeonato regional, que era ali as prefeituras de São Paulo se reúnem em um evento durante alguns dias e a gente joga vários jogos. E eu tava jogando futsal. E num lance, a menina foi super maldosa, ela simplesmente deixou de querer tirar a bola e só pegou em mim e pressionou o meu pé entre a bola num lance lateral e eu torci o pé. E essa lesão foi de grau 3. Quase que eu fui para uma cirurgia mesmo. Aí fiquei 1 ano fora, por opção minha. Eu poderia ter voltado antes, mas eu estava tão focada na minha carreira enquanto professora de educação física que eu falei, olha, eu vou utilizar esse tempo em que eu estou sendo obrigada a estar fora para focar no meu currículo profissional. E foi assim, mas não foi uma decisão boa, não foi, mas foi necessária. Me fez crescer muito enquanto pessoa e enquanto profissional. Isso de dizeres que não foi uma decisão boa, às vezes as coisas que nos acontecem, mesmo que a gente pense, se calhar se voltasse atrás fazia diferente. Temos sempre que pensar que se estamos aqui agora, assim como estamos, é porque tomamos aquela decisão. Com certeza. Eu penso muito nisso. Eu penso, não foi uma decisão boa porque para mim foi doloroso. Okay. Eu fiquei 1 ano ali e depois quando eu quase que me deu um clique, eu falei, pô, por que eu abri mão do futebol nesse 1 ano? Aí depois você percebe o peso disso. Olha, eu já tinha me consolidado dentro do mercado de trabalho durante esse 1 ano, eu já tinha conquistado o meu nome dentro da referência da educação física. Eu trabalhei numa empresa de ginástica laboral muito referenciada dentro de São Paulo, que chama Catividade. E durante esse 1 ano foi quando eu cresci dentro da área. E para mim foi bom enquanto profissional. Claro. Enquanto atleta, me trouxe muita dificuldade, porque você, enquanto atleta, quando você sai do cenário, você é esquecida. No futebol é muito assim. Eu falo uma frase que é engraçada, que é assim, quem não é visto não é lembrado. E claro. No futebol é exatamente assim. Então, durante esse 1 ano, eu fui simplesmente esquecida do mundo do futebol. Desde o futsal ao futebol 11. Então, é doloroso você ter que recomeçar. Foi quase um recomeço do zero. Mas, para mim, foi muito importante passar por esse processo, que hoje eu valorizo muitas coisas que, se talvez eu não tivesse ficado aquele 1 ano sem jogar, eu não saberia como seria hoje. E talvez nem aqui estivesse, com certeza. Já vamos falar desse 1 ano e do que aconteceu, mas antes eu queria ouvir música. Pode ser? Deus. E aí, DJ GM, é mandrake na voz. DJ MD, diretamente, Restante Love Fuck. Quando te falarem que você não vai vencer, pode ter certeza que isso tudo é mentira. Deposita fé no poderoso pra tu ver que ele orienta e abençoa a tua vida. Se tiver perdido é só você ligar pra ele. Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo. Tá ouvindo a prece desses maloqueiros? Acredita. Que grande letra. Eu fico arrepiada, me dá vontade de chorar. Você tem noção do quanto isso encaixa na minha vida, na minha história? É incrível. E, na verdade, isto devia ser meio que um lema, não é? De vida, exato. Porque é o que faz sentido. É verdade.
segue em frente. Sim. Tens fé? Nossa, demais. Sério? Se eu não tivesse fé, eu não tava aqui hoje. E tenho tanta história pra contar. Oh, então vamos falar disso. Bora lá. Então vamos falar disso. Então, explica-me, o que é ter fé? Fé pra mim não entra na parte da religiosidade. Da religião. Isso. Vai fora disso. Fé pra mim é acreditar em si acima de tudo e todos. É saber onde você tá, quem você é e aonde você quer chegar. É ter fé em si. Fé é aquele sentimento que só você sente sobre você. Você fala, cara, eu só vou chegar lá se eu quiser. É mesmo uma questão de crença própria. Nem falo de religião, falo mesmo do... Eu sou uma pessoa que sempre acreditei muito em mim. E como eu disse no início, eu não dependi de ninguém. Eu só fiz aquilo que eu quis, porque eu quis e sabia onde eu queria estar. Então, acho que entra muito nisso, fé. Eu tenho muita fé. Em mim, então, nossa, demais. Sabes que isso vem muito da forma como daquilo que nos passam e que nos ensinam na infância. Portanto, minha mãe- imagino que a tua mãe tem Minha um mãe é papel, uma guerreira. tem Ela um papel teve. brutal nessa Na minha tua fé. vida, um pouquinho pra você entender, eu não posso falar muito, senão eu choro. Pode, aqui é não tem nem permitido. papel, não tem nada, eu choro, fico toda borrada. Olha, a minha mãe foi uma mulher muito guerreira. Ela teve a minha irmã primeiro, depois teve a mim e depois teve a mais nova. Só que ela teve as duas primeiras filhas de outros homens, né? E do terceiro homem, que foi o meu pai, que eu falo que me criou, que é o meu pai realmente, quem me criou é o meu pai. Ela não tinha estudado até então, só trabalhava ali como agente comunitária na sociedade. E depois de velha, mais velha, que a gente fala ali, já com seus 30 e poucos, que ela foi entrar na faculdade, que ela teve a oportunidade de entrar na faculdade. E eu vi o esforço dela de ter que trabalhar, cuidar de 3 filhas e estudar. E muitas vezes a gente não tinha mesmo dinheiro para ela ir para a faculdade. E tem uma história engraçada, quando eu falo que eu sou mesmo independente enquanto criança, eu fui mesmo. Eu juntava às vezes lata, juntava às vezes garrafa PET, para fazer um dinheiro, para comprar às vezes um lápis de cor que eu queria e que eu sabia que ela não ia conseguir dar para as 3 de forma igual, porque naquele momento a gente não tinha mesmo. Então eu tinha uma senhora que cuidava da gente para minha mãe conseguir estudar, trabalhar, tudo isso. Ela me ajudava a ir num ferro velho e vender essas coisas. E eu pegava essa moeda. E numa vez eu escutei a minha mãe dizendo para minha tia, olha, não tenho dinheiro para comer hoje. Eu tenho dinheiro para ir para a faculdade, mas não tenho dinheiro para comer. Se eu comer, eu não vou para a faculdade. E se eu for para a faculdade, eu não como. E isso para mim me pegou de um jeito. Eu tinha um dinheiro que eu vendia as latinhas, as coisas, e tinha ali, eu falei, mãe, toma, esse dinheiro é pra você comer na faculdade. E acho que isso pegou tanto, ela não deve ter chorado na minha frente, que eu não lembro. Não mas sei como é que ela conseguiu. Com certeza ela deve ter chorado depois. Não sei como é que ela conseguiu. E isso acho que é o momento mais marcante da minha vida, enquanto eu e minha mãe, porque eu falei, cara, é o mínimo que eu posso dar pra ela, é isso. Qualquer acesso a coisas que ela não tem nesse momento. E por isso que eu falo que eu fui uma criança que sempre foi atrás daquilo que eu queria. Não ficava esperando ela me dar ou alguém me dar. Não, eu consigo, eu vou lá e faço. O que eu posso fazer? Sempre fui curiosa, perguntava, olha, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Queria ter caderno de capa dura? Antigamente, quem tinha caderno de capa dura é quem tinha mais dinheiro. Antigamente era aquele caderno de capa mole. Então eu queria ter caderno de capa dura porque as crianças na escola tinham caderno de capa dura. Aí eu ia fazer o quê? Pegava as coisas e pum, do ferro velho vender. E conseguia. Então, essa referência da minha mãe é muito clara. Ela também não espera nada de ninguém. Há bocado, quando eu te perguntei se a infância foi fácil, e tu me disseste que sim, que foi uma infância como devia ter sido, a brincar na rua sem preocupações, era esse fácil ou difícil que eu queria que tu me contasses. E é incrível tu dizeres foi fácil e depois contares essa história. Portanto, havia dificuldades. Sim, havia. O que não implica que tenha sido uma infância infeliz, porque não foi, foi uma infância muito feliz. Exato, porque assim, a minha mãe, enquanto mãe, o que ela podia proporcionar para nós, ela proporcionou, e o meu pai também. Só que eu falo que foi uma infância fácil porque, acima de tudo, ela deixava a gente ser criança. Ela não colocava responsabilidade em nós em nada. Tipo, filha, a mãe não consegue comprar aquilo, então... Não, filha, vai ser feliz, vai ser criança, vai brincar, vai lá, bora, depois vem comer. É o que tinha, mas vem comer. Entendeu? Então, para mim, isso se torna fácil porque ela deixou eu ser criança, ela deixou eu crescer enquanto criança. E isso mostra muito daquilo que eu sou hoje, os valores que eu levo para minha vida.
Então, a gente passou ali... A gente teve... Na minha história é engraçada que é uma história de altos e baixos. A gente teve momentos em que teve muito, teve momentos em que não teve nada, teve momentos em que tive apoio, teve momentos em que não tive nada, entendeu? É engraçado. A gente viveu tudo isso, mas pra mim, quando eu olho pra minha infância, eu só vejo o lado bom. Eu só vejo o lado fácil de tudo isso, sabe? O lado engraçado. Isso é o que fica. É, se é o que fica, se é o que fica, é o que Na minha foi infância o que só importou. ficou coisa boa. Foi o que importou. Exato. Portanto, esta música do MC Paulinho da Capital faz mais sentido agora ainda, depois Exato. de tu me contares essa Por história. isso que ela me arrepia, essa música. Porque primeiro fala um pouco da minha infância, do acredita em mim. Porque os meus pais não conseguiam ir aos meus jogos, não conseguiam me levar aos treinos. Eu, desde nova, desde os meus 12, 13 anos, em que eu tinha que migrar quase que do outro lado da cidade para treinar, naquele primeiro clube em que eu fiz o teste, em que fui jogar futsal, eu ia sozinha. Eram 2 horas de ônibus, sozinha. Então, se eu fosse esperar por eles, não tinha essa oportunidade. Eu não ia estar aqui hoje, não ia estar jogando futebol, não ia estar fazendo nada. Entendeu? Então, é muito do acredita. Eu acredito em mim. Vai lá, Rafa, faz. E durante a minha história, do meu percurso, depois a gente fala um pouquinho disso, quando você entrar na parte da carreira de novo, que eu falei que tenho mais detalhes. Durante o meu período ali do Juventus, teve muito essa fase do acredita mesmo. Se eu não tivesse acreditado, o futebol tinha acabado para mim ali. Tinha. Vamos, a gente já percebi que vamos saltar aqui cronologicamente, vamos andar para trás e para a frente, mas não interessa, que a mandar As pessoas somos entendem, nós. as pessoas entendem. Explica-me, nesse período em que paras, porque tens a lesão, dedicas-te à tua carreira enquanto profissional de educação física e do desporto, infelizmente deixas de jogar futebol, isso custa-te, que eu sei, mas conta-nos o que é que fizeste, porque também não foi uma coisa, não ficaste ali só a dar umas aulitas, não. Há todo um trabalho, conta-me lá o que é que fizeste. Sim, como eu tinha acabado a faculdade há pouco tempo, eu entrei numa pós-graduação de treinamento funcional. Enquanto estudava, fazia minha pós-graduação, tive ali um momento em que eu criei um estúdio de treinamento também, dava aulas de personal, trabalhava numa academia e também dava aulas de ginástica laboral. Então, eu era 4 em 1. Era a Rafa e um dia inteiro de educação física misturados. Às vezes, eu saía de casa 5 da manhã para dar aula 6 da manhã para uma aluna em um condomínio. Aí, saía do condomínio e entrava dentro da ginástica laboral. Saía da ginástica laboral e ia para academia. E assim era a minha vida. Então, o que eu fiz? Estudei. Nesse pequeno período, estudei e me consolidei dentro do mercado. Fui fazendo contatos, fui conhecendo pessoas, fui montando o meu espaço depois, fui criando a minha marca. Depois gravei um programa de treinamento online, que é o Clique Mais Fit, que é a minha marca hoje, que ainda rola. Eu já não atuo com ela, que já não dá, mas ela ainda continua disponível para as pessoas, principalmente no YouTube. E foi isso que eu fiz, foquei mesmo na carreira. Trabalhei, estudei, só fiz isso. Nem treinar eu conseguia. Tu para ti não conseguia treinar, não. Vamos voltar então à carreira da Rafa, que joga futebol. Sim. Que prefere futsal, mas que joga futebol de 11, porque tem que ser. Tem que ser. Infelizmente, mas calma que ainda temos tempo para tudo. Vens para Portugal quando e como? Conta-nos como é que isso aparece. Então, é aí que entra um pouco dessa música Acredita. Depois que eu fiquei esse 1 ano parado, tinha uma amiga minha que jogava no Juventus. Uma goleira chamada Dani Soares. Inclusive, Dani, beijo para você, se você escutar depois o podcast. Ela quem abriu as portas para mim no Juventus. Eu pedi para fazer um teste lá e perguntei pro treinador se ele tinha alguma vaga, qual a posição que ele precisasse. E ela falou para mim que ele estava precisando de uma lateral esquerda. Eu falei, olha, eu tô querendo jogar, pronto, vamos embora, eu faço. Só que não fui para ser titular, fui mesmo para ser uma substituta. Se caso ela machucasse, não tinha ninguém que fizesse a posição. Fiz o teste, passei. Naquele primeiro ano de Juventus, não tive muitas oportunidades. Eu entrava nos jogos, às vezes, 1 minuto, 2 minutos para acabar. E isso nunca me desmotivou, porque eu tinha acabado de voltar. Para mim, era motivo de glória. 1 ano sem jogar bola. Estou num time que tem uma certa representatividade dentro de São Paulo. A gente disputava o principal campeonato de São Paulo, que era o Campeonato Paulista. Para mim era incrível. Vim de zero a tudo, né? De zero a tudo. E no meu 2º ano já tive mais oportunidade. E no meu 3º ano de Juventus, que foi o ano que me revelou pro futebol europeu, eu me tornei a capitã do time e já tinha mudado a minha posição de uma lateral esquerda para uma extremo.
uma extrema esquerda, que foi quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei como extremo esquerdo, que é a minha posição de origem, para quem não sabe, ou quem tem dúvida, sou extremo esquerdo, mas faço o corredor todo. Só que dentro desse período no Juventus, eu sabia que precisava fazer alguma coisa para sair do Brasil, não dava para ficar só dependente daquilo. No Brasil mesmo eu não ia conseguir dar o salto, porque ninguém me conhecia. Aí o que eu falei? O que é preciso? O que é preciso? Comecei a pesquisar, que eu falo que eu sou curiosa. O que é preciso? Perguntava para uma, perguntava para outra, o que é preciso fazer? Ah, você tem que ter um vídeo e tem que ter um empresário. Falei, nossa, e agora? Aí comecei a perguntar para as pessoas, você conhece alguém? Você conhece alguém que é empresário? Você conhece alguém que faz vídeo? Aí consegui o contato de um rapaz que fazia vídeo. Na época, os vídeos eram horríveis, a câmera do senhor que gravava. Não é culpa dele, obviamente, não era a melhor. Então, os vídeos, se hoje eu conseguir encontrar, eu devo ter na internet ainda, no meu canal. As imagens super borradas, parece que tá meio fumada, assim. Era assim. E ele fez pra mim, que na época foi um valor absurdo para aquilo que a gente recebia. Eu recebi uma ajuda de custo que, se eu não trabalhasse, eu não conseguia jogar bola. Era assim. E esse empresário, ele tinha falado para mim que só conseguia me colocar na empresa dele quando abrisse uma vaga. E essa vaga demorou 1 ano. E foi o ano em que eu me destaquei dentro do Juventus. E aí ele fechou comigo, eu já tinha o vídeo pronto. Ele falou, agora eu vou mandar esse vídeo para os clubes em que eu tenho contato. Eu falei, ok, fiquei naquela esperança, né? Falei, bora lá, tô fazendo a minha parte, tô jogando bem, tô fazendo gol, dando assistência, vamos ver o que sai. Aí, passado assim 1 mês de que a gente tinha fechado, o campeonato já estava acabando, já tinha ido bem, já tinha me destacado. Ele veio com 3 propostas, 2 do Brasil e 1 de Portugal. Eu falei para ele, eu não quero nem escutar do Brasil. Nem quero, só quero escutar de Portugal, que eu quero ir embora do Brasil. Há bocado disseste-me isso, mas sabes quais eram as propostas do Brasil? Sim, era eu só não lembro, acho que um era o do Botafogo, Rio de Janeiro, o outro eu não lembro agora, e era o Paio Pires de Portugal. Eu falei pra ele, não quero escutar nada, só quero escutar de Portugal. Aí a minha mãe no primeiro momento ficou super receosa, né? Porque é difícil você deixar sua filha. Eu era a única que morava com ela até então, as outras 2 já tinham se casado, já tinham filhos, já tinham saído de casa, e eu tava com ela, a única que tava ali, guerreira. E ela no primeiro momento não quis, mas depois eu falei pra ela, mãe, eu vou, é meu sonho, você querendo ou não, desculpa, mas eu vou embora. E tive a sorte de conseguir vir pra cá, aceitei a proposta do Paio Pires, cheguei aqui, pra mim foi um sonho, você sair de 3 Rafas que se dividia entre trabalho, futebol e muitas vezes estudo, por uma Rafa que só ia jogar futebol. Num primeiro momento foi difícil, porque eu deixei um trabalho estável de 4 anos na empresa, na Catividade, em que eu era muito referenciada no mercado, deixei mais de 10, 15 alunos de personal para trás, em que era a minha maior renda, deixei meu carro, vendi meu carro, falei, vou-me embora, não quero saber, vendi tudo, me despedi de tudo e toda a gente, falei, gente, desculpem, me dói muito deixar vocês, mas é o meu sonho, e eu tô tendo a oportunidade de viver eles. Vim, cheguei aqui, para mim foi um sonho. Chegar em Portugal. Por quê? Mas por que Portugal? Tinha toda ali uma lei da atração envolvida. A gente via muito falar sobre o Benfica porque tinham brasileiras jogando aqui no Benfica. E nessa fase, o empresário que me empresariou era empresário dessas mesmas jogadoras do Benfica. Então, para mim, eu falava, cara, eu quero jogar em Portugal também. Como assim? E ficava com isso na cabeça. Quero jogar em Portugal, quero jogar em Portugal. E falava para ele, quero ir embora do Brasil. Eu quero ir embora do Brasil. Se tiver uma oportunidade, eu quero ir embora. Não interessa o lugar que for. Eu quero ir embora do Brasil. Mas acho que de tanto falar em Portugal internamente, tipo, cara, eu queria jogar em Portugal. Aconteceu. Portugal. Falei, pô, vamos embora agora. Você sabe que quando eu recebi a notícia de que teve a proposta de Portugal e de que tinha sido tudo certo, que tinha aceito, eu vim, eu tava sozinha em casa, mas eu pulei tanto, corri a casa inteira, assim, sozinha, pulando, pulei na cama, falei, porque para mim era mesmo um sonho de criança realizado. Quando cheguei aqui acho que foi mesmo a consolidação de um sonho. Ali eu falei, cara, venci na vida. Falei, venci na vida, consegui. Foi mais ou menos assim. Foi fácil ou difícil a mudança? Ou seja, porque isto, ok, sonho, bom, porreiro, vamos sair. Eu sei que tu és corajosa e que gostas de mudança. Não te assusta a mudança, que é uma coisa que eu percebo-te completamente. Mas como é que é? Depois, como é que é chegar a um país que não é o teu, sem ninguém de família? Como é que a coisa... Como é que acontece? Como é que é a vida, a rotina? Sim. Porque, pronto, imagino que treinasses, mas e depois? Quando
Olha, Quando tem, acaba a azáfama do treino, como é que é? tem uma Sozinha. vantagem. A vantagem é que nesse time, no Paio Pires, nós tínhamos muitas brasileiras. Ok. Então, isso torna tudo mais familiar. Então, a gente ali se tornou a nossa família. Eu sou uma pessoa super adaptável. Portugal, para mim, foi a mesma coisa que está no Brasil. Só mudou para mim o sotaque português, que num primeiro momento foi super difícil adaptar. Eu que sempre estive em São Paulo, nunca tinha saído dali. No máximo que fui no Rio, em Brasília, fazer uns trabalhos ou jogar bola. Fora isso, nunca saí de São Paulo. Mas, assim, me adaptei bem ao país, ao clima, à comida. Não tenho dificuldade mesmo. Eu sou uma metamorfose ambulante, literalmente. Eu, se tiver que sair daqui para ir para Polônia, eu vou embora. Também é uma boa música Acabou. essa. Também é uma é. boa música. Exato. Mas foi bem. E acho que o que facilitou muito foi estar entre brasileiras ali. Sim. Na casa, nós tínhamos em torno de 6 atletas estrangeiras e a maioria eram brasileiras. Então, Ok. para mim, foi muito mais familiar do que se eu tivesse chego sozinha num clube onde só tivessem portuguesas ou outro tipo de nacionalidade a não ser brasileira. Acho que seria mais difícil, mas isso para mim foi um facilitador enorme. E pronto, e depois a Rafa Saltitona não para quieta. Não, nunca. Então, Paio Pires e depois a seguir... vais- Valadares. Valadares. Isso, vem a pandemia, que atrapalha tudo Uhum. na nossa competição. Nós estávamos bem, disputando para ir para uma primeira divisão, que o projeto do Paio Pires era... O feminino do Paio Pires estava na segunda divisão e ir para a primeira divisão. A pandemia veio, atrapalhou toda a competição ficou onde estava a pontuação e subiram os 2 que estavam mais Em próximos. primeiro, sim. Exato. Então, a gente acabou sendo, digamos, prejudicado, mas não, porque a gente não ganhou os jogos que tinham que ganhar, mas ainda tinha competição para acontecer, a gente podia subir se ganhasse X ou Y jogos, mas não aconteceu, pronto, acabou. Ser feliz, gente, bora, é o que acontece. Fui para o Valadares, no Valadares foi o meu primeiro ano de primeira divisão nacional, é importante num ano me destacar e conseguir estar numa primeira divisão logo, dar esse salto na carreira é incrível. Depois do Valadares, tive uma excelente época lá também. Fui para o Amora. No Amora também tive uma época que eu não paro quieta. E do Amora vim para o Torriense. O Torriense é o primeiro clube em Portugal em que eu tenho 2 épocas seguidas. E é importante para mim esse marco, porque nessa segunda época foi quando eu me tornei capitã da equipe. É incrível. Muito bem. E pronto, mas eu acho que é passa um bocadinho pela tua forma de estar. Esta Sim, coisa acho que sim. não há medo. Medo de mudar, Não. não. Eu Sair quero da zona mais. de conforto é que é para... Eu quero mais. Eu não gosto da inércia da vida. Para mim tem que ser sempre mudança. Claro que num primeiro momento pode gerar aquele desconforto, mas eu acho que é esse desconforto que me faz crescer enquanto pessoa, e eu gosto disso. Gosto desse medinho, aquele frio na barriga do o que vem por aí. E depois você vê que deu tudo certo, fala, olha aí, ainda bem que eu vim, né? Tens saudades do Brasil, dizias-me tu. Nossa, demais. Já não vais ao Brasil há quanto tempo? 3 anos já. Vai fazer 3 anos agora, em julho. Eu sou mau exemplo, mas como é que é estar longe da família? Eu sou mau exemplo porque eu sinto-me capaz de viver em qualquer lado. Olha, já foi mais difícil. Eu acho que é aquilo que eu falei, eu me adapto bem. Gosto muito de estar entre a minha família, me dou super bem com os meus familiares todos. E eu tenho familiares em tudo quanto é canto do Brasil. Mas, assim, já chega numa fase em que eu acostumei, eu falo, beleza. Eu até brinco com a minha mãe, se não der pra ir, não vou. Fazer o quê? Não vou, mas tô cheia de saudade da comida, do clima, das pessoas. Sabe, de sentir o cheiro da minha mãe. Eu já nem reconheço o cheiro dela, pra mim. Sabe, sentir aquele cheirinho de quando a gente dá um abraço. Mas reconheces, de certeza. Eu sinto falta desses pequenos detalhes, mas eu viveria tranquilamente longe. Mais um tempo. E vives. E vives tranquilamente. Se eu puder longe. trazer, claro, traria facilmente. Mas se não der, também vivo bem, tranquilo. Bora lá. Acho que sim, acho que faz sentido. Eu queria ouvir mais música e esta música tu escolheste e eu confesso que não ouvi antes de ir para aqui. O nome chama-se Pau Perecido. Isso, Pau Perecido. Que é na verdade, corrijo-me se eu estiver errada, significa empobrecido ou alguém, gente que não tem o que merecia ter. E dizes tu que fala do proletariado brasileiro. Exatamente. Vamos ouvir um bocadinho e já falamos da música. Você pode ser pobre de maré, pau pego, pau perecido, de dinheiro desprovido. Proletariado brasileiro, um cara bem sofrido. Pão de fazer limonada com limão que é verdadeiro. Você pode ser o atrevido, desassociado de qualquer partido. O mais querido, o preferido, o preterido, o mais
mais temido. E você pode ser o que quiser, você pode ser glorioso. Vai remar contra a maré, roer o osso. É que pra vencer tem que ser carne de pescoço, moço. Você pode ser o que quiser, e sem carona na viagem. Explica lá porque é que escolheste esta música. Essa música fala um pouco da Rafa. Rafa, você pode ser o que você quiser. Você pode ser pobre, pode ser proletariado, pode vir de uma condição menos boa. Você pode passar por situações em que não te colocam em lugar nenhum. Você pode ver o outro tendo mais vantagem que você. Mas você pode ser quem você quiser. Acima de tudo, se você ter fé e acreditar em você, você vai ser. É basicamente isso. É basicamente um pouco da minha história. Vamos falar da Rafa brasileira em Portugal. Nós temos a comunidade brasileira que vive aqui, aumentou imenso. Sim. E eu sei, porque conheço alguns, que a coisa nem sempre é fácil em termos de integração. Sim. Podemos falar um bocadinho de racismo, Sim, de claro. xenofobia, de misoginia. Eu sou miúda para arriscar que tu não deixas que isso te trave. Não. Mas também sou miúda para acreditar que alguma vez aconteceu, alguma Já, vez sentiste muita. isso. Muita. Não vou citar o clube, mas já aconteceu dentro de um dos clubes onde eu passei essa diferença de tratamento perante uma atleta brasileira e uma atleta portuguesa. Em tratamento. Desde um tratamento dentro de campo, dos treinos, a um tratamento numa fisioterapia, numa coisa mais havia. Quando dizes diferença de tratamento, dizes tratavam-te menos bem a ti? Exato. Ok. A forma de falar, ou o cuidado, ou até mesmo, por exemplo, a negligência num tratamento. Por exemplo, tô com uma dor aqui, tô com uma dor assada. Ah, não é nada. Gelo. Enquanto a outra tá com a mesma dor, não, vem cá, massagem, liberação, uma ligadura, um kinésio. Aí você fala, alguma coisa tá errada. E não só comigo, eu vi com colegas também de outras nacionalidades. E que passaram pela mesma situação na qual eu passei. Eu fui negligenciada em um tratamento, em um dos clubes, em que eu não tive direito à ressonância, não tive direito a tratamento. E quando tive a oportunidade de falar e lutar contra, fui silenciada. Basicamente assim. Foste silenciada? Exato. Como assim? Explica lá só um bocadinho melhor. Assim, ó, por exemplo, Puseram-te na mesa. assim, olha, Exato. caladinha, Exato. ou então a coisa Isso. acaba O que aqui. acontece seria basicamente assim, por exemplo. Eu tava com uma lesão. Uhum. E eu disse que tava com uma lesão. Só que perante as pessoas, né, dirigentes e etc., eu estava mentindo de que não tinha essa lesão. Eu, Rafa, que meu histórico de lesão é 0. Eu tenho o histórico dos clubes onde eu já tinha passado, né? Eu nunca tive nenhum tipo de lesão, sempre joguei, sempre treinei, nunca fiz nada assim por menos. Eu falei, eu mentindo? Não, eu não tenho por que mentir. Aí, falei, ok. Quando a gente foi colocar as cartas na mesa, a pessoa que tinha que me defender, que foi quem realmente eu tinha falado, falou, não, eu não tô sabendo de nada. Aí falou assim, então, tá acontecendo aqui alguma coisa. Você vai ter, ou você volta a treinar e volta a jogar, com dor ou sem dor, ou a gente vai te dar uma ação disciplinar. Uma ação disciplinar, e aí você não joga, não treina, o seu contrato fica invalidado, não sei o quê. Falei, opa, calma lá. Alguma coisa que o meu empresário nessa fase era outro, não é o que eu estou atualmente. Não me ajudou em nada nesse quesito, porque eu falava, olha, isso não é possível. Por que o clube está negligenciando para mim uma ressonância? Por que o clube está negligenciando para mim um tratamento? Por quê? Ah, eu já tentei falar. Não é só tentar falar. Eu tô aqui resolver. representando você, tô representando a tua empresa, tô me representando. Você não pode fazer nada perante isso? Ah, quando você vier pro Brasil, a gente faz, não sei o quê. Não, eu preciso disso agora, eu não preciso de quando eu for no Brasil. Pois agora é que é preciso. Então tive que tirar parte do meu ordenado para fazer um tratamento à parte, fora do clube, porque para mim, enquanto atleta, isso era mais importante do que ter orgulho e ficar forçando algo. Eu não queria isso para mim, até porque a minha carreira ia seguir em frente, eu não ia me prender a isso. Mas já aconteceu, e isso foi algo que me marcou muito, e foi onde eu falei para mim mesma, isso nunca mais acontece comigo, nunca mais, foi a primeira e única vez.
E, como você disse, sou miúda pra, se voltar a acontecer, eu boto a boca no trombone, como diz no Brasil. Acho que deves. Acho que deves. Epá, isso chateia-me sobremaneira. Essas situações incomodam-me tanto, porque nós, e deixa-me pedir desculpa em nome de quem te tratou mal e dizer-te que nós somos Portugal é um povo de gente que emigrou a vida toda. E tu passares por isso é, no fundo, quem te fez isso validou a forma como os portugueses foram maltratados lá fora quando emigraram também. Exato. Portanto, Exato. Vamos falar de futebol feminino versus futebol masculino. Eita, gosto de assunto polêmico. Vinhamos no carro e eu vinha-te a dizer que em Portugal há muito isto. Um desporto que ninguém segue. Não segue. E de repente, vamos imaginar uma coisa hipotética. Vamos imaginar que agora de repente alguém português vai muito bem num campeonato de xadrez. E ninguém vê xadrez. Exato. E de repente toda a gente começa a ver xadrez porque fomos muito bem. E o que eu senti, e eu tenho medo que seja esse o caso, é que o futebol feminino teve um boom grande por causa do Mundial e eu tenho medo que a coisa meio que esmoreça, porque depois já deixa de ser interessante e tal. Conta-me um bocadinho do que é que tu sentes enquanto jogadora e de o que é que isso te parece? Achas que é assim? Achas que foi o Mundial? Achas que é isso que vai acontecer? Acho que sim. Olha, acredito que eu volto a falar isso, já falei em outros lugares. Eu, nesse Mundial, fui muito Portugal. Porque, como já disse a você, o Brasil já tem o seu lugar de espaço no futebol feminino. Já tem ali... É o país do futebol, por conta de todo o seu histórico no futebol masculino, depois no futebol feminino, com a Marta sendo a maior referência dentro do esporte. Mas eu fui muito Portugal, porque eu queria que Portugal ganhasse essa visibilidade para que as pessoas percebessem o valor que tem aqui no mercado, na competição, nas atletas. Mas também tem esse medo por trás, esse medo do hoje são vistas, amanhã são esquecidas. Por que isso acontece? Volto na frase em que eu disse antes, quem não é visto não é lembrado. Enquanto Portugal estiver nas vistas, as pessoas vão apoiar. Vão sim. Mas a partir do momento em que Portugal não classificar para um Mundial, não conseguir chegar a um europeu, ninguém vai lembrar mais de Portugal. Falar, aquela seleçãozinha que ninguém vê, que nem nada. Isso acontece muito aqui. E vai continuar acontecendo. Enquanto tiver enraizado aquela comparação masculino-feminino. Ah, porque o masculino da seleção de Portugal já chegou aquilo, tem o Cristiano Ronaldo, tem não sei o quê. E o feminino... Não existe esse comparativo. Mundos diferentes. O esporte é o mesmo. As regras são as mesmas. O campo é o mesmo. Mas o gênero que joga é diferente. A realidade que a gente vive é diferente. Isso não tem como comparar, nunca vai ficar equilibrado, porque a gente tem enraizado ali um pouco do preconceito. A gente tem enraizado um pouco olha, vou dar mais direito aos homens porque foram feitos para esse esporte. Não existe quem foi feito ou não foi feito para tal esporte. Esporte é esporte, acabou, ponto final. Né? Não existe natação porque é para homem. Atletismo porque é para homem. Não. Todo esporte foi feito para os dois gêneros. Então, isso acontece muito e é um medo que eu tenho também dessa visibilidade acabar quando a gente, de repente, ter resultados menos bons. Porque vai acontecer. E é super normal dentro do esporte acontecer. Claro. Melhores resultados, piores resultados. Mas será que eu devo ser esquecido porque não fui a um europeu ou porque não consegui me classificar ao mundial? Né? Não é justo esse tipo de... Parece que a nossa valorização só acontece quando a gente é realmente muito boa. Sim. Ela não acontece da base. Uma coisa que falta aqui para mim é valorização da base. Não falo da base, eu falo jogadoras. Eu falo da base do esporte. O que é preciso para esse esporte crescer? O que é preciso para o futebol feminino crescer? Valorizar a base. Jogadoras que são menos vistas e que vão dar nas vistas lá na frente, dar mais condições para essa modalidade crescer, dar mais visibilidade para esse esporte ser visto, dar mais acesso às pessoas a conhecerem o esporte. Porque as pessoas não conhecem o futebol feminino porque não têm acesso, muitas vezes, à informação. A gente conversou, e eu vou voltar a referir isso, que é nenhum rapaz do futebol masculino profissional hoje em Portugal divulga os seus jogos nos stories do Instagram, porque ele não precisa. Todo mundo sabe que vai ter jogo do Porto, sei lá, dia X, hora tal. Agora, me pergunta se todo mundo sabe quando vai ter o jogo do Torriense feminino. Eu tenho, claro, o Torriense tem uma grande plataforma dentro do Instagram, que isso é legal, mas se eu não postar nos meus stories e as outras jogadoras,
ninguém quer ir lá ver. Ninguém vai dar atenção e vai ficar por isso mesmo. Entendeu? Então, é essa visibilidade que tem que ser equalitária, para que as pessoas também tenham acesso ao futebol feminino e conheçam o prazer que dá também assistir o futebol feminino. Acho que falta um pouco dessa base. Olha, onde que a gente pode trabalhar? Porque uma coisa que eu falo muito e que no Brasil já se constrói melhor, nós temos o Corinthians. O Corinthians é o maior time brasileiro hoje no futebol feminino e que tem uma claque que você não imagina. Parece uma claque mesmo que você vê nos jogos do masculino. Parece uma... Estás a ver? Até tu te Sim, posicionas exato, assim. exato. Porque eles criaram uma bolha entre eles em que todo mundo conhece o mundo do futebol feminino. Porque criaram ali relações. Agora, forçar uma relação, ninguém consegue. Ninguém se sente à vontade quando é forçada a algo. Você é forçado a assistir futebol feminino. Ah, mas não, você é forçado. Eu vou colocar aqui para você assistir. Não é aquele público que vai lá por amor e interesse, sabe? Acho que falta criar essa bolha, gerar interesse. Olha, o futebol feminino é interessante por isso, isso, isso e isso. Não porque a rapariga tem um glúteo maior, não porque a rapariga usa o short X, porque o cabelo dela é assim, porque ela joga maquiada. Não. O futebol feminino é bom porque é isso. Tem qualidade, porque tem técnica, porque tem lances bonitos, porque tem habilidade, porque tem velocidade, porque tem remate. Sabe? Falta isso. É também um pouco de... tirar um pouco dessa parte sexual do futebol feminino. Sim. Sabe? De ficar colocando a mulher como objeto sexual. Aí vou lá ver porque ela usa os shorts um pouco mais subido e é mais interessante. Eu vejo muitos comentários assim. De, ai, porque ela usa os shorts mais assim. Ai, porque o cabelo tá assado. Eu falo, gente, mas vocês vieram aqui pra ver futebol? Ou vocês vieram aqui pra ver mulheres correndo porque vocês estão olhando pro corpo, se a mama bate, se o... Pô, não, aí é a mesma coisa, é o mesmo esporte. Vocês vão ver os homens pra ver se tá balançando ou não dentro do calção? Não, acabou. Então, ponto. Sabe? Acho que falta um pouco mesmo. Enraizar essa base do amor ao futebol feminino, quem gosta realmente, e trazer outras pessoas, mas não para ver mulheres, para ver esporte, para ver futebol. E a partir disso a gente começa a consolidar ali uma estrutura de mais visibilidade, mais acesso, mais reconhecimento, e esse medo que a gente estava falando no início das coisas apagarem, não acontece mais, porque vai estar enraizado ali. Independente de ter ganhado um mundial ou não, o amor ao esporte e a visibilidade, eu quero ir assistir, vai estar lá. Assim como a gente faz para assistir quando é um jogo de um time qualquer, como um Benfica, como um Sport. Né? A gente vai assistir porque é um jogo do campeonato nacional, não é um jogo de mundial. Acho que falta um pouco disso. Há bocado, quando falávamos sobre isto em off, dizias-me que geneticamente há uma diferença e tem que haver. Sim. Que há uma diferença genética. Ponto final. Portanto, não vai ser igual, nem vai ter a mesma dinâmica. É o que tu dizes, é a mesma modalidade, as mesmas regras, são géneros diferentes. Portanto, o resultado final há de ser diferente. Mas há aqui muitas coisas que precisam de mudar. A forma como os treinos são organizados, o acesso mesmo às instalações. Tu contaste-me coisas incríveis enquanto tínhamos para cá. Explica-nos um bocadinho o que é preciso. Os salários, por exemplo, aquilo que ganha um jogador profissional feminino, uma jogadora profissional feminina e um jogador profissional masculino. Explica-me o que é que achas que precisa rapidamente de mudar para a modalidade crescer, porque isso tudo é meio que a base, não é? Sim, exato. Por mais que tu te faças e aconteças e dês visibilidade, se depois não há uma sustentação, se não é fácil jogar futebol no feminino porque se calhar é preciso trabalhar, ou porque o dinheiro não chega, ou porque as condições não são as melhores, depois também em termos de atleta, as atletas perdem a vontade, é preciso ter alguma garra, não é? Claro. Torna as coisas mais difíceis. O que é que tu achas que tem que mudar já para a coisa ser... Primeiro de tudo, as pessoas que dirigem o futebol feminino terem vivenciado o futebol feminino. Isso, para mim, é base fundamental. As pessoas que não conseguem ter uma mínima noção do que a gente passa ou do que já passou, dificilmente vai saber a nossa realidade atual. Por exemplo, eu vivi coisas que as jovens de hoje em dia, aos 17, 18 anos, não vão viver nunca na vida delas. Só que, imagina eu ir gerir um time ou uma federação, eu sei o que já passou e sei onde quero chegar e onde dá para chegar. Agora, eu simplesmente colocar uma pessoa lá que não vivenciou ou que não tem o mínimo de experiência dentro do esporte, no caso do futebol feminino, dificilmente ela vai saber gerir bem, porque para ela as prioridades são outras.
entendeu? Deixa de ser a prioridade o atleta, a modalidade, e a prioridade é a visibilidade só. Porque dá visibilidade, porque eu tô à frente do projeto. É mais pessoal do que coletivo. Acho que falta mudar isso também. E a gente sabe que é muito raro você ver pessoas que foram atletas, vivenciaram a modalidade, dirigindo projetos voltados para o futebol feminino, até porque não tem acesso. As pessoas não dão acesso. É uma bolha fechada. Né? A gente brinca, jogo de interesses. Exato. A gente brinca no Brasil que é uma máfia. É uma máfia. É uma máfia. Se o masculino imagino que o feminino seja igual. Também. Isso sim é igual. Olha aí, o que não deveria ser igual é igualzinho. Entendeu? O jogo de interesses, o dinheiro, o que vai para aqui, o que vai para ali, o que eu posso tirar um pouco aqui, o que eu posso meter um pouquinho ali, isso é igualzinho. Mas depois no que deveria ser igual. E quando eu falo igual, eu não falo de... A gente não entra naquilo do gênero, nunca vai ser igual. E eu não quero ser igual a um homem, eu não quero ser reconhecida como um homem, não. Eu só quero ter o mesmo direito a oportunidades que eles tiveram, a mesma condição que eles têm, direito que eles têm, enquanto atleta. Enquanto mulher e enquanto atleta. Só isso. Não estou pedindo nada demais. Não. Onde é que gostavas de jogar no futuro? Assim, se Um time do sonho? Uma equipe, sim. Um time do sonho para mim seria o Chelsea ou o Barcelona. Está bem escolhido. Sim, está bem escolhido, está bem determinado. Bora lá. Está aí bem definido isso. E para quando é que é? Olha, se tudo der certo, para aqui uma época. É? Opa, por que não? Vou. E o que é que... Eu vou anotar, vou anotar mesmo. O que é que tu podes dizer às pessoas que nos estão a ver e a ouvir? Como é que as cativas a ir a um jogo de futebol feminino ou a um jogo do Torriense em que podem ver a Rafa? O que é que podem ver? Ou o que é que podem esperar? Olha, eu sou uma pessoa muito simpática por si só. Faço questão de cada pessoa que vai assistir o meu jogo, ao final do jogo eu ir lá, dar um abraço, tirar uma foto ou simplesmente dar um oi. Quando as pessoas falam que vão assistir o jogo porque eu estou lá, falam, Rafa, vou assistir o teu jogo. Eu falo, então você vai me esperar no final do jogo porque eu vou te dar um abraço. Eu acho que essa conexão atleta, adepto, é importante. E acho que isso cativa, porque as pessoas começam a ver, olha, ela é acessível, ela dá oportunidade da conversa. Eu, normalmente, pergunto sempre para os meus seguidores ou para as pessoas que me seguem, olha, vocês querem bilhete para assistir? Eu dou o bilhete. Se eu tiver bilhetes, eu dou. Vocês querem? Porque às vezes as pessoas não querem pagar mesmo. Não querem tirar o dinheirinho do bolso para pagar. Aí eu falo, você quer assistir? Você tem interesse em assistir? Tenho, queria ver. Eu te dou o bilhete, então vem. E assim eu vou cativando um por um. E essa ligação, quando eu trato bem um adepto, quando eu trato bem um fã, ele passa essa informação para o outro. E é a maneira que eu vou conseguindo de conectar essas pessoas e formar aquela bolha que eu falei do eu gosto de assistir futebol feminino porque é bom. Não porque tá lá fulana XYZ, porque é bom. E é assim que eu vou fazendo. É uma maneira... É o antigo boca a boca, digamos assim. Não é o antigo, é o verdadeiro. E qual é o sonho profissional? O que é que te vês, além de jogar no Chelsea e no Barcelona? Sim. E depois? E quando acabar, quando as pilhas do biotipo acabarem? Eu tenho 2 sonhos. Conta. Um é trabalhar com a comunicação. Gosto de falar, gosto de estar em frente às câmeras, gosto de lutar pelo futebol feminino e acho que ele precisa ter mais voz. E eu gostaria de ser uma dessas pessoas, ser essa referência dentro da comunicação. Acho que falta um pouco. E depois era ser dirigente. Algum tipo de dirigente, ou seja, uma diretora numa federação ou até mesmo uma presidente de um clube, onde eu pudesse representar o futebol feminino como ele merece, entendeu? Tá naquele posto de, olha, eu vou apostar naquilo tudo que eu não tive hoje. Queria ter oportunidade nessas 2 áreas. Muito bem. E vai acontecer, de certeza. Espero primeiro que sim. O Chelsea e o Barcelona. Sim, depois que faz ali um pouquinho da carreira, para. Olha, quando falámos e combinámos isto, pedi-te um poema. Sim. E tu disseste bolas. Não sei o que é que é de escolher. Bolas. Não sei o que é de escolher. E hoje, isto, para quem não sabe, isto demorou. Teve no forno há algum tempo, porque os horários e as disponibilidades da Rafa não é fácil, não é? Uma atleta, pronto, tem que responder aos chamados do clube e pronto, e não foi fácil. Hoje finalmente conseguimos e hoje de manhã eu pensei assim, por acaso não sei se disse de manhã, se disse ontem, posso escolher eu o poema? Sim. E tu, escolhe por favor. E eu pensei, bom, tenho que escolher
um poema de um autor brasileiro. Claro. E depois tu, há bocado, perguntaste-me quem era e eu disse que era o Vinícius e tu já sabia. Já sabia. Não é o poema mais alegre do mundo, mas é um poema que eu acho que tu respondes a isto com a tua forma de estar na vida. E vamos ver se faz sentido o que eu estou a dizer. Chama-se Soneto de Separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. É meio que um alerta, tipo, acorda e faz coisas porque é de repente. Exato. E é de repente é mesmo de é repente. Mesmo. Eu brinco muito com algumas coisas que eu falo assim, se eu tiver que morrer agora, eu vou bem. Eu vou bem. Eu fiz aquilo que tinha que fazer. Fiz sem arrependimento. Estou onde eu tinha que estar. Eu tenho muita essa certeza. Eu estou onde eu deveria estar. E se tiver que ser aqui, vai ser agora. Isso acabou. É um privilégio. Sim, demais. Tu sentires, e é uma libertação tão grande. Demais. Se tu pensares assim, bolas, se for agora, fiz tanta coisa boa, muito. Tanta coisa que me deu prazer. Sim. E acho que é um bocadinho por aí. Exato. E é de repente. E como é de repente, vamos ouvir a última música, que também faz todo o sentido. Esta última música és tu. É eu. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along. Sempre feliz. Sempre. Este podcast chama-se Ganas de Conversar. De que é que tu tens ganas, Rafa? Eu tenho ganas de ser mais e melhor. Muito mais e melhor. Com certeza. Está ótimo, não há perfeito. outra resposta. Não É tem. só isso. Olha, desejo-te tudo de bom e queria agradecer-te mais uma vez por teres dito que sim e teres estado aqui comigo. Foi maravilhoso. Para vocês, Ron, se tiveres, espera-me pelo menos mais uma hora de conversa com a Rafa até chegarmos a Torres Vedras. Portanto, Sem dúvida. vai ser muito bom para mim, para vocês, espero que seja também. Prometo contar segredos depois, mais tarde, se a coisa for muito interessante. Mas pronto, Rafa, queria agradecer-te. Foi muito, muito bom conversar contigo. E é muito... Tens uma luz, uma energia, uma Obrigada. coisa incrível. Obrigada. Força e sucesso. Obrigada. Para muito vocês obrigada. até para a semana. Tchau.